Louvor pode... Obrigado. Glória a Deus. Quantos estão contentes e alegres hoje? Amém. Aleluia. Eu estou animado com aquilo que Deus tem feito em nosso meio e tenho grandes expectativas com aquilo que Ele ainda irá fazer em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Depois de nós termos visto essa imagem, termos alargados a nossa visão, nós podemos agora realmente perceber aquilo que nós temos recebido da nossa liderança e nós temos realmente percebido que é um novo tempo para essa igreja. E nós realmente seremos tocados e alcançados por isso e nós chegaremos aonde os nossos olhos chegaram primeiro. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero muito importante. Eu acredito que a gente já falou um pouco sobre isso em uma das nossas mensagens um tempo atrás. E é, inclusive, uma das nossas doutrinas básicas, ou os nossos rudimentos doutrinários, digamos assim, que falam um pouco sobre ressurreição dos mortos. Amém? E eu creio que talvez seja um momento importante nós relembrarmos um pouco sobre essas verdades. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. Hebreus, capítulo 6, verso 1. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Amém? Até aqui. Olha, aqui em Hebreus, no capítulo 6, o autor tem nos dito alguns pontos que são realmente chaves e importantes sobre a doutrina de Cristo. Nós temos alguns pilares aqui no qual todo cristão precisa perceber isso. Porque se nós somos testados, ou se alguém nos fizer alguma pergunta sobre esse tema, nós precisamos estarmos preparados para justificar a nossa fé e justificar aquilo que nós realmente cremos. Amém? E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ressurreição dos mortos. Mas por que, Guilherme, você vai falar sobre ressurreição dos mortos? Porque, sabe, ultimamente eu tenho percebido que muitas pessoas talvez tenham desconsiderado que nós estamos aqui durante um curto período, mas nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros aqui na terra. Aqui não é o nosso lugar. E muitas vezes, quando nós perdemos um ente querido, ou muitas vezes, quando nós somos, talvez, impactados por uma mensagem naturalmente negativa, de que talvez, como recentemente teve o caso do menino Benjamin, que partiu ao Senhor, e muitas vezes isso nos gera uma tristeza, e é natural, porque nós não fomos chamados para morrer. A morte é um resultado do pecado. A morte é um resultado de uma má escolha, pelo homem ter desobedecido a Deus, por Adão ter pecado, a morte então entrou. Mas nós não fomos chamados para morrermos. E muitas vezes nós claramente sentimos perda, sentimos a falta, e é natural, nós somos humanos, temos os nossos sentimentos quanto a isso. Mas nós precisamos ter uma plena convicção de que a nossa vida não se resume a isso, e que a nossa vida não acaba na morte. Aleluia! E quando nós estamos falando sobre os princípios das doutrinas de Cristo, quando nós vemos isso é um tema importante. E nós precisamos realmente termos uma consciência do que realmente a ressurreição dos mortos é importante. E por que nós precisamos realmente ter isso esclarecido em nossa mente. Para que nós possamos realmente animarmos uns aos outros, para que nós possamos realmente transmitir essa mesma esperança para as outras pessoas. E que nós possamos transmitir esse mesmo conhecimento. Amém? Então, quem melhor é para dizer sobre a ressurreição dos mortos, senão o próprio exemplo de Cristo? Amém? Ele é a primícia daquilo que vai acontecer comigo e com você. Que nós estaremos, então, com um novo corpo incorruptível, no qual nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nada poderá mais nos tocar. Mas nós agora habitaremos em um corpo perfeito, imaculado, no qual nós poderemos viver pela eternidade, assim como Ele já vive hoje. Amém? Abra então sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns textos hoje. Então, fique treinado aí, que vamos precisar
avançar em alguns textos bíblicos aqui. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 1, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o redivertes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Aqui nós vamos ver algumas verdades aqui que Paulo tem escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. E a primeira parte aqui que ele nos anuncia, ele fala então sobre o Evangelho de Cristo. Faz parte do Evangelho de Cristo, nós sabemos que ele morreu pelos nossos pecados, mas também faz parte, nós sabemos que ele ressuscitou e que hoje ele vive. Amém? E mais importante do que isso, nós precisamos entender que Paulo aqui está fazendo um relato histórico. Agora nós não estamos falando simplesmente pelo fato natural de você crer pela fé, pelo lado espiritual. Mas Paulo está trazendo uma verdade natural, ele está trazendo relatos históricos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui acreditam que os portugueses chegaram ao Brasil? É um fato. Mas você estava lá? Você viu que os portugueses chegaram naquela terra? E por que você acredita nisso? Pelos relatos históricos, porque nós temos testemunhas, nós temos cartas, nós temos inúmeros relatos que nos comprovam que os portugueses chegaram lá. Inclusive, o próprio idioma que nós estamos a falar neste momento é o português. Senão, não teríamos esse idioma. E da mesma forma, Paulo aqui está trazendo um relato histórico. Quando ele escreveu essa carta, ele está dizendo que as testemunhas oculares, mais de 500 pessoas que presenciaram aquele momento, ainda estavam vivas e poderiam corroborar com aquilo que ele estava afirmando. Ou seja, se um dos principais pilares da nossa fé, como Paulo ainda vai continuar dizendo no capítulo 15, que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, então é vã a nossa fé. Não faz sentido nós cremos. Porque se ele não ressuscitou e ele morreu, afinal o sacrifício então não foi pago. Mas se ele ressuscitou, como nós cremos, e isso foi comprovado historicamente, nós temos relatos históricos que comprovam isso, então nós podemos crer, além do que simplesmente a ressurreição, mas tudo aquilo que Cristo comunicou a nós, e tudo aquilo que ele conquistou para nós. Por isso é de extrema importância que nós tenhamos convicção de que Cristo é ressurreto. Porque além dele ter ressuscitado, o que mostra que ele venceu talvez o maior inimigo de todos, a morte. Porque a morte agora não pode mais o tocar. A morte agora não pode o ferir novamente. E assim como aconteceu com ele, acontecerá conosco. Haverá um momento em que a morte não poderá nos tocar. Haverá um momento em que a morte não poderá mais nos afligir. Porque nós estaremos plenamente agora restaurados em uma figura completa em Deus. Aleluia! E assim como nós acreditamos em inúmeros contextos históricos, como por exemplo a morte de um terrorista famoso que foi o Osama Bin Laden, no qual muitos sequer viram o próprio corpo dele, mas nós cremos e acreditamos porque é um fato histórico, porque é comprovado, porque existem documentos. A Bíblia também neste momento está sendo um documento, no qual nos comprova isso. Mas entenda que Jesus não simplesmente apareceu para aquelas 500 pessoas, ou para os seus 12 discípulos, o que já teria sido algo extraordinário.
mas ele apareceu agora para Paulo. E Paulo fala sobre isso. Ele traz, então, o seu auto-exemplo, ele traz o seu próprio relato, dizendo, olha, ele apareceu para mim, uma pessoa de uma outra geração, talvez o menor dos apóstolos. Por quê? Por que eles consideravam o menor dos apóstolos? E isso é um ponto importante de nós percebermos. Paulo, até ter tido esse encontro com Deus, até ter tido esse encontro com Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor dos seguidores de Cristo. A Bíblia fala lá em Atos que quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. Isso nos mostra que das duas uma. Ou ele consentiu com o assassinato de Estevão, o apedrejamento, ou ele foi o próprio mandante daquilo. Então, se você talvez possa dizer, ok, mas os 12 discípulos que seguiam com Jesus, era importante para que eles continuassem, então, a mesma história de que Jesus havia ressuscitado, porque estava com Jesus, ok? Você conseguir 500 pessoas para também justificar isso, já não é mais tão simples, mas tudo bem, vamos considerar. Agora você pega uma pessoa que era considerada inimigo, uma pessoa que tinha o prazer matar ou perseguir cristãos, e essa pessoa agora tem que relatar e dizer, olha, realmente eu vi o próprio Cristo, e ele é real e verdadeiro, e ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas o mais importante, ele ressuscitou, e agora, como ele ressuscitou, nós também podemos avançarmos, nós também podemos experimentar desta mesma verdade no nosso corpo. Aleluia. Amém. Vamos avançando mais um pouquinho aqui no texto. E nós vamos percebendo também que no capítulo 15, Paulo vai também trazendo inúmeras verdades. Depois você pode ler todo o capítulo na sua casa. Existem vários pontos aqui chaves para que nós possamos avançar neles, mas eu também vou ganhar um pouco de tempo para que a gente também não perca muito sobre isso. Mas, agora avança ali para o verso 35. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Né? Vamos parar aqui que a gente já vai avançar. Tudo bem, Guilherme, ok, Jesus, né, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio em figura humana, ele ressuscitou, ok? Por quê? Porque só ficou 3 dias sepultado, né? Ele ainda, a princípio, tinha um corpo, poderia voltar. Mas e as pessoas que morreram já e estão sepultadas há mais de 20 anos, que hoje em dia já nem tem mais o corpo, ou se calhar agora só estão os ossos, ou pessoas que se calhar nem têm ossos, podem ter morrido de inúmeras formas. Como então essas pessoas vão ressuscitar, ou como que elas receberão um novo corpo? E aí Paulo responde, no 36, insensatos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, os doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe ao corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves, e há corpos celestes, e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, isso aqui nos traz uma verdade absoluta, e uma verdade muito melhor. Porque muitas vezes, talvez no contexto natural, uma pessoa pode ter nascido, às vezes, infelizmente, com uma deficiência, às vezes faltando um próprio membro do corpo, ou o seu corpo, durante o seu percurso, pode ter sofrido um acidente. E imagina só se a pessoa tivesse que voltar no próprio corpo que ela estava, né?
Mas graças a Deus que não é isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia nos garante que haverá um corpo completamente restaurado, um corpo onde não será encontrado nenhum tipo de falhas. Assim como o corpo de Cristo hoje é perfeito, o nosso também será. E quando nós semeamos, então, esse corpo cheio de fraqueza, um corpo no qual, se você, de repente, cair de mau jeito, você pode quebrar um braço. Mas nós não receberemos mais este corpo, mas receberemos agora um corpo sobrenatural, um corpo agora sobreexcelente, de uma forma a qual nós não somos mais encontrados em fraquezas, mas nós agora somos convictos naquilo que Deus tem nos chamado. E nós podemos realmente vivermos em plenitude. Agora, não simplesmente mais com o nosso espírito recriado, como nós já fomos. Amém? A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito é recriado. A nossa alma, durante os dias, nós vamos renovando a nossa mente através da palavra. Mas o nosso corpo haverá um momento no qual seremos salvos. E aí sim, os três em um, seremos um só. E estaremos plenamente alinhados com aquilo que Deus tem dado para nós. E nós poderemos viver a eternidade agora em um corpo perfeito, com uma alma salva e com um espírito recriado. A Bíblia fala que Adão foi o primeiro homem, ele foi alma vivente. Isso nos diz que talvez as principais decisões de Adão foram guiadas pelo seu intelecto ou pela sua alma. Mas agora, no último Adão, no próprio Cristo, nós passamos agora uma condição nova, nós passamos uma condição agora de forma sobrenatural, no qual nós não nos guiamos mais pelos nossos sentimentos, nós não nos guiamos mais naquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, mas nós nos guiamos pelo que o nosso Espírito diz. Aleluia! E o nosso Espírito agora tem livre acesso a Deus. Nós podemos agora nos comunicarmos com Ele a todo e qualquer momento. Sabe, irmãos, quando nós fomos salvos, nós fomos chamados a uma condição agora, de estarmos religados a Deus, mas com que propósito? Para que nós possamos o ouvir, para que nós possamos nos relacionar com Ele. E nós só podemos nos relacionar com Deus, porque nós temos agora um Espírito vivificante. Caso contrário, nós não poderíamos. Mas o mais interessante que nós vamos vendo aqui na Bíblia é que haverá um momento no qual não estaremos só mais com o nosso Espírito, mas a nossa própria alma e o nosso corpo também estarão presentes e estarão habitando junto com Deus, no mesmo local. Estaremos juntos em um mesmo local, sem ter medos, sem nos preocuparmos com o que poderá nos acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Além disso, um dos pontos importantes sobre a questão do corpo é que quando Paulo escreve essa carta para Coríntios, os coríntios, eles, na época, estavam sob uma influência de uma filosofia grega, no qual acreditava-se que o homem vivia preso no seu corpo. E que, na verdade, quando ele morria, então a sua alma saía do seu corpo, e aí sim chegava na plenitude do tempo, ou seja, que a pessoa poderia viver plenamente. Então, Paulo, ele reforça claramente aqui, ele dá o exemplo de Cristo, que Cristo agora tem um novo corpo, mas ele reforça também a nos dizer que nós não somos simplesmente uma alma ou simplesmente um espírito, mas nós também teremos um corpo, porque isso é o que a Bíblia nos garante. Nós somos três em um. Nós somos espírito, alma e corpo. E os três habitarão em um, e os três serão restaurados, e os três serão recriados. Aleluia. Então é extremamente importante essa parte. Porque talvez você possa ter tido acesso talvez a essa mesma filosofia, ou talvez essa mesma doutrina errada. E é importante que nós esclareçamos que nós teremos um corpo sim. Ok? É importante pensarmos isso. Não pense que você simplesmente, olha, vou morrer e depois vai estar só eu, o Espírito e Deus. Não, você terá um corpo. E haverá um momento para isso. Amém. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Avançando aqui agora. Vamos para o verso 50, que é o terceiro ponto que eu quero tratar sobre isso. Que ele está dizendo sobre as nossas condições, ou seja, pela minha condição. Se você, no final, não crê, amém, pode ser que a sua condição seja anterior, que você vai ter um corpo depois de ressuscitado. Mas eu creio que a nossa geração desfrutará desse momento. Que diz assim, vamos lá.
50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia! Sabe, irmãos, esse texto aqui ele fala sobre mim. Se você não crê, amém. O texto anterior trata sobre você, que você vai ressuscitar e vai ter o corpo corruptível, amém. Mas eu serei um daqueles que não experimentará a morte. Eu creio nisso. Nós somos a geração do arrebatamento, no qual o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós seremos transportados a um novo nível agora. Aleluia, e eu me empolgo com isso. Eu não sei você, se você se empolga com isso, mas eu me empolgo com isso, porque haverá um momento onde nós iremos rir da cara da morte e diremos: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porque você não nos tocará mais. Aleluia, glória a Deus. E você pode ficar tranquilo, que todas aquelas pessoas, entes queridas de você, todas aquelas pessoas que você tem o maior carinho, e que talvez partiram para o Senhor antes de você, essas pessoas ressuscitarão primeiro, e terão um corpo incorruptível, assim como você também terá. E nós nos encontraremos nas regiões celestiais. E mais do que isso, nós voltaremos com Cristo, para reinarmos nessa terra. Aleluia, porque é para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. Abra agora, por favor, comigo a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 10. É um texto bem conhecido. Romanos, no capítulo 10, verso 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Olha só que importante, esse texto nós utilizamos muito para falar sobre realmente a conversão, porque nós cremos com o nosso coração e falamos com a boca, e a partir do momento em que nós confessamos isso, nós somos salvos. Mas entenda que um dos pontos chaves para que nós possamos crer é que nós precisamos crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Percebe como esse é um ponto extremamente importante e que tudo está ligado à nossa fé? E se nós deixarmos isso despercebidos, muitas vezes nós somos tentados a desacreditar, ou começamos a talvez pensar: olha, não, talvez Jesus foi uma ótima pessoa, ou talvez não, só Jesus ressuscitou. Mas não, isso nos reforça a mesma mensagem que Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 15, nos reafirmando a dizer que nós precisamos crer no nosso coração. Mas perceba que o fato de eu crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nesse momento, é mais simples do que eu crer que Jesus muitas vezes curou alguém. Porque o fato de Jesus ter curado alguém está relatado nos evangelhos, amém? Existem testemunhas, mas foram testemunhas que talvez eram os próprios seguidores de Cristo. Mas quando nós estamos falando sobre o ato da ressurreição, nós temos um número incontável de testemunhas.
nós temos pessoas que eram completamente contrárias àquilo que Jesus anunciava, falando que ele ressuscitou. Então nós podemos nos apegar também. Claramente, nós precisamos ter fé, por isso nós declaramos e cremos. Esse é o pilar da nossa crença. Mas nós também podemos ter certeza que existe um fato histórico que nos comprova isso. Assim como eu disse no início, os portugueses estiveram no Brasil, colonizaram o Brasil, e por isso muitos de nós, inclusive eu sou brasileiro, estou cá, e eu acredito nisso, porque existem inúmeros relatos quanto a isso. Da mesma forma, eu acredito claramente no que a Bíblia diz. E eu acredito no que a Bíblia diz quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E isso nos dá garantias de que isso acontecerá conosco. Ah, Guilherme, tudo bem, mas você está dando garantia simplesmente de um texto. Você está trazendo talvez só um contexto histórico ou um testemunho de alguma pessoa. Mas como eu posso ter certeza que eu não vou experimentar a morte? Ou como eu tenho certeza que Jesus voltará para me buscar? Sabe, irmãos, a partir do momento quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Aleluia. E quando ele vem morar dentro de nós, ele vem com um objetivo. O objetivo principal dele, qual é? Alguém sabe? Amém? Ninguém? Glórias. Vamos avançando. Um dos primeiros objetivos dele é para que nós possamos, então, nos relacionarmos com Deus, possamos ser guiados por Deus. A Bíblia fala que quando Jesus foi assunto aos céus, ele enviaria um da mesma espécie. E esse mesmo um da mesma espécie habitaria em nós e nos conduziria a toda a verdade. Ou seja, se você quer conhecer mais de Deus, se você quer se aprofundar naquilo que Deus quer transmitir para a sua vida, você tem um auxiliador dentro de você, que é o Espírito Santo. O que pode lhe conduzir a todas as verdades, o que pode te poupar de um prejuízo, o que pode te levar a você ter um lucro que você precisa ter. Mas mais do que isso, o principal objetivo do Espírito Santo habitar dentro de você é a garantia de que Jesus voltará para lhe buscar. Sabe, quando Jesus ele foi posto dentro de você, quando o Espírito Santo foi posto dentro de você. Assim, por exemplo, quando você imagina que você queira financiar um apartamento ou uma casa. E talvez você ainda não tenha um score financeiro, ou talvez não tenha um histórico financeiro dos mais excelentes, ou talvez você ainda é novo, a sua idade ainda não mostrou muitas transações financeiras, então isso para um banco existe um risco associado. E muitas vezes o banco pode dizer o seguinte: olha, eu até lhe empresto esse valor, mas eu preciso de uma garantia. Eu preciso que você, por exemplo, alinee, coloque o seu carro, ou que você coloque uma pessoa envolvida no processo, para dar uma garantia ao banco, de que se você não pagar, aquela pessoa pagará por isso. E da mesma forma, quando Jesus envia o Espírito Santo, quando Deus envia para nós o Espírito Santo, ele vem como essa garantia. Então dentro de você, existe uma joia, existe uma relíquia, existe uma figura, uma pessoa, que é a sua garantia de que Jesus voltará para lhe buscar. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu me alegro com isso, porque eu consigo realmente ter plena convicção naquilo que Deus transmite. Primeiro, porque a sua palavra é real e verdadeira. E segundo, é que ele se preocupa conosco em todos os detalhes, a ponto de nos dar uma garantia. De nos dar uma garantia dizendo: olha, o Espírito Santo está dentro de você, para que você possa ficar tranquilo, calmo e consciente de que eu voltarei para buscar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra agora, por favor, a Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, verso 19.
diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Entenda que existe uma sobreexcelente grandeza, existe uma manifestação do poder. Foi talvez um dos atos mais poderosos já visto até hoje na humanidade, a ressurreição de Cristo. Porque esse poder teve que tirar Jesus do inferno e trazer para cá. Ah, mas como assim? Jesus foi para o inferno? Para que nós não pudéssemos ir ao inferno, alguém teve que ir por nós. Mas entenda, o inferno não pôde o deter, porque não havia nada contra ele. Mas ele padeceu e sofreu por mim e por você. E ele cumpriu a dívida que era nos posta como castigo. A minha dívida e a sua dívida foram pagas por Jesus. Mas houve um momento no qual a justiça de Deus disse: chega, está consumado. E esse poder se manifestou e tirou Jesus daquela condição. E o colocou agora sobre uma condição sobreexcelente. Sabe, a Bíblia fala que Jesus despojou todo o principado e potestade. Esse é um termo militar, na época utilizado, despojar, que era quando eles pegavam uma pessoa que desertou o exército. Ou seja, uma pessoa indigna, no qual essa pessoa era vestida com toda a sua autoridade, com todo o seu uniforme, e na frente do seu batalhão, essa pessoa era basicamente humilhada. Como? Iam se arrancando todas as roupas da pessoa, até que a pessoa ficava completamente nu. Era uma desonra para aquela pessoa. E esse termo é o mesmo termo usado na Bíblia para descrever o que Jesus fez no inferno. Sabe, eu gosto sempre de criar uma imagem, no qual eu imagino que Satanás estava contente, achando que tinha conquistado tudo, que tinha realmente feito, olha, afinal, eu consegui matar o Filho de Deus. E ele está aqui no inferno padecendo. E Jesus estava sendo castigado. Mas não era por algo que ele tinha feito. Era por algo que eu e você tínhamos feito. Mas houve um momento no qual Deus disse: basta, está feito. A justiça foi completa em Jesus. E a partir desse momento, então, aquele poder tirou Jesus das mãos do diabo. Mas antes de o trazer à tona, para que todas as testemunhas pudessem ver sobre ele, ver a Jesus, e ele pudesse então ser assunto aos céus, eu vejo claramente, como lá em Salmos fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. E eu imagino que o diabo e todos os demônios foram colocados à sua frente. Não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas existem vários versículos que nos auxiliam a ter essa visão. E eu acredito claramente que naquela fila, foi um momento onde talvez todas aquelas pessoas que já estavam no inferno sofrendo, pararam para olhar a humilhação do diabo. Imagina o diabo na sua própria casa, no seu próprio local de domínio, ser humilhado e ser despojado de toda a autoridade que ele tinha roubado do homem. E Jesus vai e arranca toda a autoridade que o homem tinha dado por Adão e fala: agora me dá essa autoridade que não lhe é mais dada. E além disso, ele tirou a chave do inferno e falou assim: você não é dono nem da sua casa, porque quem manda agora em tudo sou eu. E Deus o exaltou e colocou em uma condição agora sobreexcelente. E ele está assentado à destra de Deus, acima de todo o principado, de toda a potestade. Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas. Mas sabe o que é mais interessante do que isso? É que ele colocou eu e você na mesma condição. Ele nos levou a essa condição e nós agora estamos assentados com Cristo. Nós não estamos ao seu lado. Eu não estou à sua direita ou à sua esquerda. Eu estou assentado com Ele à destra de Deus. Eu estou com Ele acima de todo o principado e de toda a potestade. Aleluia. E esse poder que ressuscitou a Jesus e que transformou essa condição e o colocou nessa condição sobre modo excelente, esse mesmo poder habita dentro de você.
Aleluia. Aleluia. Você está olhando com uma cara que não está acreditando. Abra lá em Romanos agora, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, verso 11, diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu me alegro com essa verdade. Eu me alegro e me empolgo com isso. Porque eu sei que só o fato de ressuscitar alguém já é algo poderoso, sobrenatural. Nós vemos vários relatos de alguns ministros que já tiveram essa experiência de orar sobre pessoas e as pessoas voltarem à vida. E só isso já seria algo sobrenatural. Porque a medicina hoje não consegue fazer isso. Os médicos não conseguem fazer. Se alguém morre e passado um determinado tempo, é impossível. Não existe nenhum medicamento, não existe nenhum tratamento que aquela pessoa volte. Mas a Bíblia fala que mostra inúmeros casos, como o caso de Lázaro. Depois nós vemos o próprio caso de Jesus. Nós vamos vendo inúmeros casos, até o dia de hoje. Existem pregadores do Evangelho, que quando eles oram, há uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. E essas pessoas voltam à vida. Só isso já seria algo sobrenatural. E se só isso habitasse dentro de você, você já teria um poder sobremodo excelente a lhe auxiliar a fazer todas as coisas. Mas a Bíblia não está falando que foi somente esse poder. Ele está falando daquele poder que tirou Jesus das garras do diabo, o colocou em uma condição de autoridade, no qual agora ele se tornou Senhor de todas as coisas. E ele nos tornou Senhor com ele. Aleluia. E esse poder habita dentro de você. Então não existe nada aqui na terra que nós não podemos fazer. Não existe nada aqui na terra que nós não podemos ir contra algo que o diabo possa querer colocar na nossa vida. Porque existe um poder dentro de nós que nos impulsa, que nos impulsiona a ir além e manifestar aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui na terra. Então eu não sei aquilo que você pode estar passando nesse momento. Eu não sei qual condição talvez o diabo tenha colocado na sua vida. Eu não sei qual pensamento ele tem tentado colocar na sua mente, dizendo que você pode não ser capaz, ou dizendo que talvez algo que você queira é muito grandioso. Ou que talvez ele possa ter te colocado até mesmo uma enfermidade no seu corpo. Mas o que eu posso te garantir é que o diabo é um mentiroso. E que o diabo não tem mais domínio nenhum sobre você. E ele sequer tem domínio no local onde ele habita. Porque tudo lhe foi tomado. E essa autoridade foi posta em Jesus. E Jesus a delegou à igreja. E nós podemos agora, mediante a esse sacrifício de Jesus, manifestar céu aqui na terra. Nós podemos sermos realmente pessoas que transformarão o ambiente. Sabe, uma das passagens que mais me impacta é quando Jesus está num barco, eles estão atravessando e há uma grande tempestade. E Jesus está a dormir. E todos os seus discípulos, ou a maioria deles, estavam em pânico. Estavam, parafraseando num linguajar mais de hoje em dia, estavam que nem crianças chorando, desesperadas, achando que todos iam morrer naquele barco. E Jesus estava dormindo. E entenda, como o pastor já mencionou isso algumas ministrações atrás, a maioria daqueles homens eram pescadores. Eles estavam acostumados a andar em barcos, eles estavam acostumados a ver tempestades. Então não era qualquer tempestade que iria os assustar. Mas Jesus estava convicto daquilo que ele carregava, convicto do poder que habitava dentro dele. E quando os homens acordam a Jesus e dizem: mestre, faça alguma coisa, então todos iremos morrer. Ele, primeiro, chama a atenção: homens de pouca fé, por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que vocês estão me acordando? Vocês já não foram ensinados que vocês podem fazer as coisas? E Jesus disse: tempestade, cesse. E o que aconteceu? Cessou.
Isso nos mostra que Jesus tem autonomia para falar com o nosso ambiente. Isso significa o seguinte, que se você estiver em uma situação onde tiver uma grande tempestade, e aquilo poderá ser um risco para a sua vida, você tem total autonomia de falar contra aquela tempestade, e ela tem que cessar. Porque essa autoridade agora está na sua mão. E não é só em tempestades, é em tudo na sua vida. Se tem algo na sua vida que não está da forma que você quer, não está do jeito que você está querendo viver, comece a falar o jeito que você quer viver. Comece a declarar sobre a sua vida aquilo que você vê. Aleluia. Aleluia. E mais importante, comece a falar sobre a sua vida aquilo que Deus fala que você é. Acredite naquilo que Deus fala sobre você. Muitas vezes nós nos limitamos e dizemos, olha, nos contentamos com pouco, mas Deus não. Deus nos colocou numa condição sobrenatural, sobreexcelente, para que nós pudéssemos andar aqui na terra, desfazendo as obras do diabo. E quando eu falo desfazer as obras do diabo, eu não estou dizendo que nós temos que andar aqui, se porventura eu ver alguma coisa, eu faço. Não. O fato de desfazer é quando você sabe que existe algo e você vai lá de propósito e desfaz. Significa o seguinte, que eu e você temos autoridade e temos um poder dentro de nós para manifestarmos os céus na terra. Significa que se você conhece alguém que precisa de cura, você tem autoridade e você tem um poder dentro de você para manifestar a cura sobre essas pessoas. Se você conhece alguém que está vivendo uma condição de fraqueza, você tem autonomia de orar contra aquela condição e a condição tem que mudar. Porque esse poder nos foi dado. A Bíblia fala que Jesus fez muitas coisas aqui na terra, durante o seu ministério. Mas ela diz que nós faríamos obras ainda maiores. E nós temos então essa obrigação de andarmos na terra, desfazendo as obras do diabo, anunciando o Evangelho de Cristo e manifestando o poder de Deus aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E se talvez você tinha dúvidas para onde você iria, o que queria acontecer contigo após a morte, entenda que a morte, ela habita ainda hoje no mundo. E muitas vezes nós não temos controle sobre isso. Porque a Bíblia fala que a morte será o último inimigo a ser vencido. Mas haverá um momento em que nós venceremos ela também. E ela não terá mais domínio sobre nós. Amém? Mas entenda que Paulo ele traz uma verdade muito clara, que muitas vezes nós usamos até como mensagens de conforto, né? Dizemos, olha, essa semana por acaso teve uma situação engraçada. A minha esposa estava vendo uma pessoa no Instagram e tinha uma mensagem, uma caixa daquelas de perguntas, perguntando, olha, coloque algum texto aqui que as pessoas dizem quando você perde algum ente querido. E a pessoa colocou lá assim, ela foi para um lugar melhor, ela está melhor do que você. Que normalmente a gente usa bastante esse termo, ok? Acredito, eu já usei inúmeras vezes sobre isso. E eu lembro que essa pessoa, essa influencer, tipo, quando ela foi responder sobre isso, ela usou até de ironia. Ela falou assim, se é um lugar tão bom assim, então por que você não pediu para ir também junto? Né? Tipo, afinal, se era bom, por que você também não pediu para morrer junto? E ela provavelmente falou isso porque ela não conhecia as verdades que nós anunciamos. Porque quando eu vejo a vida de Paulo fala que para ele a morte era lucro. Morrer para ele era lucro. Por quê? Porque ele agora passaria por uma condição no qual a morte nunca mais poderia tocar sobre a vida dele. E ele passaria numa condição agora de estar presente com o Cristo, sem preocupação, sem medo, sem culpa de nada, sem se preocupar com o que teria que comer, com o que teria que vestir, se molhasse, por exemplo, em uma das viagens que ele fizesse e não secasse a roupa, poderia pegar um resfriado. Né? Não estou dizendo que ele pegava uma doença, mas como, obviamente, existem leis físicas e naturais, que se eu me expor e ficar sem camisa numa temperatura de 3 graus ou 4 graus, naturalmente você vai pegar um resfriado. Isso não precisa dizer que eu estou ferindo um princípio bíblico. Mas entenda que se para Paulo a morte era lucro, para todos nós também a morte é lucro.
Então, quando nós falamos que alguém partiu para o Senhor e ela está agora numa condição realmente melhor, ela realmente está no local onde agora ela não pode ser mais tocada em doenças, ela não pode mais sofrer nada, porque agora ela está realmente com Deus, com o Pai. Mas mais importante do que isso, Paulo nos traz uma verdade sobre por que então nós devemos viver. Se a morte para nós é lucro, então por que nós todos não desejamos morrer? Paulo fala que ainda existiam verdades, ainda existiam coisas que ele precisava fazer, e era mais proveitoso às pessoas que ele ainda estivesse cá. Então você está aqui ainda, porque é proveitoso para outras pessoas ouvir a mensagem que você precisa anunciar, ouvir aquilo que você tem na sua vida para compartilhar com elas. Então, o meu e o seu dever é anunciar o Evangelho de Cristo, fazer com que as pessoas realmente tenham plena consciência de quem nós somos, de onde nós saímos e, o mais importante, para onde nós iremos. Amém? Aleluia. Fiquem de pé. O louvor, se quiser subir também, agradeço. Aleluia. 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 Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque todas as vezes que nós somos expostos à Tua verdade, a nossa vida é transformada e nós somos tocados e levados a um outro nível, para que nós possamos nos aprofundar mais em Ti, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, que nos trouxe cura, que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, que nos trouxe bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Mas mais importante, Pai, obrigado porque o Senhor não simplesmente morreu pelos nossos pecados, não simplesmente morreu para que nós pudéssemos vivermos uma vida melhor agora, mas o mais importante é que o Senhor ressuscitou e o Senhor vive hoje eternamente. E porque o Senhor vive, e porque o Senhor tem um corpo e hoje está com Deus, à destra de Deus, nós temos plena consciência e convicção de que nós também habitaremos contigo, que nós também teremos um novo corpo recriado em Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para habitar dentro de nós, e o Teu poder habita dentro de nós de forma sobrenatural, para que nós possamos alcançar outras vidas, para que nós possamos tocar pessoas, Pai, porque esse é o nosso objetivo aqui na terra. Nós somos embaixadores do Teu reino, para anunciarmos o Teu reino às pessoas, para anunciarmos o Teu evangelho de transformação, o Teu evangelho de salvação, para que as pessoas não precisem mais sofrer ou padecer nesta terra, mas que elas possam ter plena consciência de que nós somos restaurados e recriados para vivermos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Aleluia. Aleluia.